Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia em terapia intensiva, e o tema que eu vou abordar hoje é ferramentas práticas para atender com segurança na terapia intensiva. Conteúdo exclusivo para fisioterapeuta, onde a gente vai abordar de maneira prática algumas estratégias, algumas ferramentas que vão te ajudar a atender com segurança dentro da terapia intensiva. Essas ferramentas, a gente vai abordar 5 ferramentas práticas aqui. Não é um equipamento. Antônio, você vai falar sobre um equipamento que a gente pode utilizar para atender com segurança na UTI. Não, hoje eu não vou falar de equipamentos. Antônio, vai falar de condutas que a gente pode utilizar com segurança na UTI. Não, hoje eu não vou falar de condutas nem de equipamentos. Hoje, nossa aula vai ser sobre ferramentas práticas que não tem custo, que você utiliza de maneira prática, todo dia deve ser utilizado e que você precisa de conhecimento para colocar elas em práticas. Essas ferramentas ajudam e muito a você atender com segurança na UTI, fazendo com que você reduza os riscos para o paciente e reduza o risco para você, que é fisioterapeuta. Porque, lembre, dentro da terapia intensiva, você tem pacientes graves. Quanto mais preparado e mais ferramentas você tiver para reduzir o risco para você, melhor vai ser sua intervenção. Então, é dessa forma que a gente vai abordar. E o que é que a gente vai falar hoje? Primeira, prática baseada em evidência na terapia intensiva. Segunda, princípios da bioética. Terceira, análise abrangente do caso. Como você deve avaliar um caso de maneira abrangente vai deixar você mais seguro. Planejamento do atendimento. Como o planejamento pode fazer você atender com segurança. Medidas preventivas para reduzir as complicações na UTI, que você tem que colocar em prática todos os dias, e os ciclos evolutivos de aprimoramentos. Então, a gente vai falar dessas 6 ferramentas que você pode colocar em prática. Lembrando, prática baseada em evidências, princípios da bioética, análise abrangente dos casos, planejamento do atendimento, medidas preventivas e ciclos evolutivos de aprimoramento. Sempre falando dessas ferramentas com casos clínicos. Cada uma dessas ferramentas aí a gente vai utilizar caso clínico. Por que uma ferramenta? Porque é algo que você pode utilizar no dia a dia e faz total diferença na sua prática. Muitas vezes esquecida ou negligenciada pelo fisioterapeuta. E saber colocar em prática essas ferramentas dentro de um processo fica até muito mais fácil. Então, que essas ferramentas estão incluídas dentro desse processo para facilitar a sua tomada de decisão. Essas ferramentas devem ser colocadas em prática cada dia e aí reduz o risco do paciente. Vamos começar com uma prática baseada em evidência. Não vou dar uma aula de prática baseada em evidência, mas demonstrar como você deve utilizar na prática essa estratégia. Qual o benefício de utilizar essas ferramentas, né? Dando exemplo da prática baseada em evidência, o benefício é você atender o paciente, reduzindo o risco para o paciente e reduzindo o risco para você que é fisioterapeuta, salvando vidas e modificando o desfecho. Isso tudo gera um melhor reconhecimento profissional, melhor retorno financeiro, retorno na carreira. Dá exemplo no caso clínico. Você chegou para avaliar um paciente que está no desmame prolongado. Paciente de desmame prolongado na terapia intensiva, um paciente complexo, que tem insuficiência cardíaca, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que está lá na UTI há 20 dias e você tem que progredir o desmame do paciente da ventilação mecânica. Se você tem um processo de tomar decisão e dentro dele você coloca prática baseada em evidência, é uma ferramenta. Por que vai ser uma ferramenta? Você tem que utilizar a melhor evidência disponível, os valores objetivos e circunstanciais do paciente e o julgamento clínico. Tem que ter seu julgamento clínico para avaliar a melhor evidência disponível para aquele caso clínico. E aí, relembre, você pegou um paciente com desmame prolongado, um paciente que está ali em ventilação mecânica, 20 dias, tracostomizado e não sai da ventilação mecânica. E você é o fisioterapeuta de plantão, fisioterapeuta coordenador, fisioterapeuta rotina. Você tem que tomar uma decisão. Muitas vezes, o que é que se faz? Desconecta o paciente do ventilador, o paciente falhou, volta para o ventilador, aquele paciente tracostomizado. Aí, no outro dia, de novo, desconecta o paciente do ventilador, o paciente falha e volta para o ventilador. E fica esse ciclo até que o paciente pegue uma infecção respiratória, complique e descompense totalmente e aí venha a óbito. Isso poderia ser reduzido se você colocasse uma dessas ferramentas que a gente está falando hoje, da prática baseada em evidência. Você pega um paciente e tem que saber o que é que tem na literatura científica, o que é que está sendo demonstrado que deve ser utilizado com esse paciente. Então, você tem os estudos científicos. E aí você vai pegar, de acordo com as pirâmides da evidência, meta-análise, revisão sistemática, ensaios controlados randomizados, estudo de coorte, você vai pegar a melhor evidência disponível para aquele paciente que você está pegando, para você ter um julgamento clínico. O que é que a gente tem? A gente tem uma meta-análise do uso da treinamento muscular respiratório para tirar o paciente da ventilação mecânica. Não, mas a gente tem que demonstra
efeito 100%? Não, mas o que é que demonstra a meta-análise? Que faltam estudos controlados, randomizados, para demonstrar esse efeito. E tem estudos sendo publicados que realizar o treinamento muscular respiratório gera benefícios. E o paciente consegue sair da ventilação mecânica quando o paciente tem fraqueza muscular adquirida na UTI, quando o paciente tem fraqueza da musculatura respiratória. Então, você vai pegar o melhor estudo, o melhor evidência científica para aplicar naquele caso clínico, né? Você vai pegar a melhor evidência disponível para colocar naquele caso clínico e aí gerar uma conduta eficaz para o paciente. Lembrando que não é pegar qualquer evidência disponível, mas a melhor evidência disponível para aquele caso concreto e você vai gerar aquela intervenção. Você tem que fazer uma análise clínica, por quê? Para saber se aplica dentro daquele caso concreto. Pô, é um paciente com desmame prolongado com fraqueza da musculatura respiratória. Os estudos falam sobre isso, falam sobre o treinamento muscular respiratório. Participei da coleta de dados de um estudo publicado em 2019, que a gente fazia lá o treinamento da musculatura respiratória no paciente que era desmame prolongado, utilizando um equipamento de resistência digital, e o paciente reduzir o tempo de ventilação mecânica e as complicações na UTI, fazendo que o paciente saísse mais rápido da ventilação mecânica. Você pegou o estudo científico, fez a análise do caso clínico, nesse caso clínico eu posso colocar esse treinamento muscular respiratório e vai aplicar no caso clínico. Isso é uma ferramenta que dentro do seu processo de tomada de decisão tem que estar presente. Quando você coloca essa ferramenta presente, você gera uma conduta mais efetiva e que vai gerar um resultado melhor para o paciente e vai dar mais segurança. Por quê? Lembra, se você ficasse fazendo condutas aleatórias, tira só 30 minutos, deixa lá e volta e não tem um efeito benéfico. Você tem que fazer o que tem na literatura científica e colocar em prática. E para isso você tem que se manter atualizado, tem que manter em constante pesquisa e estudando sempre o que está sendo saído na literatura, mas tendo com a base da fisiologia, da biomecânica, da parte da avaliação bem robusta para você conseguir colocar em prática esses outros estudos. Então, essa é a primeira ferramenta. Prática baseada em evidências. Lembrando, não sou aqui um professor de prática baseada em evidências. Estou falando que dentro da terapia intensiva você deve utilizar a prática baseada em evidência para tomar a sua decisão e colocar em prática cada dia. Uma das coisas que você pode utilizar nessa ferramenta da prática baseada em evidência é você utilizar os 5 A's, né? Pergunte, adquirir, apreciação, aplicar e ato. Primeiro, pergunte. Desenvolva uma questão clínica focada e pertinente. Você está avaliando um caso clínico, tem uma pergunta clínica focada e pertinente. Então, o paciente não está saindo da ventilação mecânica. O que é que está acontecendo? Qual a causa que está fazendo que o paciente está saindo da ventilação mecânica? É um paciente de desmame prolongado. Adquirir. Use a tecnologia de informação para acessar informação de saúde precisas e confiáveis. Então, vai procurar em qualquer base de dados? Não. Vai lá no PubMed, vai procurar as evidências científicas publicadas em revistas de renome, em revista com avaliação boa, para você conseguir colocar em prática, e não qualquer revista. Depois, a apreciação. Avalie a evidência usando critérios apropriados. Você vai utilizar os critérios para avaliar aqueles estudos que você consegue colocar na sua prática clínica. 4. Aplicar. Aplique os achados à pergunta. O paciente está saindo da ventilação mecânica, é demonstrado que tem fraqueza muscular respiratória, e aí realizar o treinamento faz efeito ou não, demonstra que faz efeito. E você vai conseguir colocar em prática no paciente. E o ato, continue a descoberta no paciente, na equipe, refletindo sobre o processo e o resultado. Então, você vai pegar essas 5 fases para colocar a prática baseada em evidência. Pergunte, adquirir, apreciação, aplicar e ato. Eu estou falando de algo que acontece muito dentro da terapia intensiva, que é o paciente que está no desmame prolongado. Mas vamos dar um exemplo prático de uma coisa que foge desse padrão. Aconteceu comigo. Um paciente que estava com um dreno no hemitórax direito, apresentando uma fístula broncopleural em respiração espontânea. E a paciente inspirava profundo, apresentava um borbulhamento. O paciente começou a apresentar queda da PaO2, começou a ter a piora da troca gasosa, o raio-x começou a apresentar algumas opacidades, não tinha uma dispneia importante, mas estava piorando da troca gasosa. Era uma insuficiência respiratória hipoxêmica que ele estava começando a apresentar. E aí a gente tinha que definir a melhor conduta para o paciente. Paciente jovem, se ia ser entubada ou se ia fazer ventilação não invasiva. Isso já faz um tempo, quando a gente foi colocar isso em prática. E na literatura científica, o que é que tem? O paciente está com um dreno, apresentando borbulhamento, é contraindicação fazer a ventilação não invasiva no paciente que está com dreno? Não. O que é que a gente fez? As etapas. Pergunte. Primeiro,
O paciente está em respiração espontânea, com insuficiência respiratória hipoxêmica, com dreno no hemitórax direito, apresentando borbulhamento com a ficha broncopleural. Qual é a pergunta? Pode ser feita ventilação não invasiva com esse paciente? Essa é a pergunta focada e pertinente para o caso que a gente está avaliando. A gente foi lá e foi fazer a pesquisar nos bancos de dados, e identificou que tem estudos que demonstravam que se o borbulhamento reduzisse, o paciente deveria ser mantido na ventilação não invasiva e avaliada a troca gasosa. Se o paciente não tivesse com aumento do trabalho importante, e tinha que ser uma monitorização contínua desse paciente. Depois a gente avaliou se isso poderia ser colocado em prática. Qual era o estudo? Qual era a revista que estava sendo publicada? Se tinha mais do que um estudo, a gente foi procurar e identificou mais do que um estudo. E a gente aplicou no caso concreto e avaliou, e a resposta foi benéfica. E a paciente não precisou ser entubada e começou a melhorar a troca gasosa. Isso foi uma ferramenta sendo aplicada da prática baseada em evidência. Primeira ferramenta discutida. Segunda ferramenta que você deve colocar em prática: princípios da bioética. Por isso isso era para ser batido dentro do ambiente da faculdade, dentro do ambiente da pós-graduação, em congresso, em simpósio, em livro. Era para ser batido o tempo todo. Os princípios da bioética, muitas vezes falado de maneira superficial, mas que é extremamente necessário você colocar em prática no seu dia a dia. Quais são os 4 princípios? Não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Anota esses 4 princípios da bioética que você deve colocar dentro da terapia intensiva também. Também é bem claro que deve ser colocado. Vou dar exemplo com casos clínicos. Não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Dentro desses 4 princípios da bioética, a gente vai falar de 2, já que senão a aula vai ficar tem muito conteúdo ainda, a gente debater que cada um desses daí ia demorar muito tempo. Mas a gente vai falar de 2 dentro desse princípio da bioética, que são a segunda ferramenta falada hoje para a segurança, que é a não maleficência e a beneficência. A beneficência é que sua conduta tem que ser a mais benéfica para o paciente. Certo? Você tem que realizar uma conduta que tenha efeito benéfico para o paciente. Pô, isso é tão claro, né? Parece que está claro, mas na verdade isso é feito realmente. Quantas vezes você chegou na terapia intensiva e está o paciente lá em respiração espontânea e chega o fisioterapeuta e bota o paciente para fazer espirometria de incentivo. Aí está o paciente lá fazendo 10 repetições. Ah, não tem indicação, é para fazer... Não. Estou chegando... Quantas vezes você chegou e está o paciente lá fazendo isso? Chegou e está o paciente fazendo uma conduta dessa forma dentro da terapia intensiva, pega o espirometria de incentivo, faz 3 vezes 10 repetições. Eu já vi várias vezes. E aí eu pergunto, primeiro que foge um pouco da prática baseada em evidência, porque realizar 3 séries de 10 repetições da maneira errada não vai ter efeito nenhum. Né? Então, já aquela primeira ferramenta já cortaria. Mas a segunda, da princípio da bioética. Se não tem evidência científica no caso concreto que você está utilizando, por que você está fazendo a conduta? Porque tem que fazer algo? Não, você tem que fazer dentro do princípio da bioética condutas benéficas para o paciente. Se a conduta que você está fazendo não gera nenhum benefício para o paciente, não tem o porquê você realizar a conduta. Ah, então quer dizer que se eu posso fazer nenhuma conduta? Não, você faz a conduta que é benéfica. Se a conduta não tem nenhum benefício para o paciente, não é a mais benéfica, não gera nenhum efeito, você só está gerando custo, perda de tempo e não está tendo nenhuma efetividade. Eu estou dando um exemplo de uma conduta simples aqui, mas essa conduta gera custo. Se você coloca no paciente particular, lá dentro do hospital particular, vai ser cobrado do paciente dentro da fatura. Não teria o porquê. Ah, em todo caso clínico, não. Estou dando um exemplo aleatório. Você pegou um paciente lá que tem uma capacidade vital de 30 ml por quilo de peso predito. Por 30 ml por quilo de peso predito, deambulando, um paciente com uma capacidade vital lá de 10 ml por quilo de peso predito, que você não tem nem como fazer uma espirometria de incentivo, o paciente deveria fazer uma pressão positiva, uma ventilação não invasiva. E isso tem que ter esse conhecimento, tem que estudar, tem que saber o que é que está sendo demonstrado dentro da literatura científica e colocar em prática. Então, a da beneficência, você gerar a melhor conduta para o paciente, a conduta mais benéfica. E aí vem o outro princípio da bioética, não maleficência. Sua conduta, ela, além de ser a mais benéfica, não deve causar lesão para o paciente. Ela deve ser a conduta que você vai fazer que não vai lesão do paciente. Então, antes de qualquer coisa, não cause lesão do paciente. Antes de qualquer coisa, sempre identifique. Essa minha conduta vai causar lesão para o paciente, eu não vou fazer. Essa conduta é a mais benéfica para o paciente e não causa lesão, aí eu começo a fazer. Então, veja, você primeiro vê no prática baseada em evidência, depois você vai seguir os princípios da bioética, que estão incluídos, né? Estão incluídos dentro disso daí. Você vai fazer uma conduta que é a mais benéfica e que não causa lesão.
Então, primeiro, não causar lesão. Primeiro, não causar lesão. Então, se você tem alguma dúvida dentro da sua conduta, se você não tem o conhecimento prático, se você não sabe qual é a conduta que você vai fazer, o risco de causar lesão é maior? Então não faça. Entendeu esse princípio da bioética? Vamos dar um exemplo. Você está lá no paciente indicado na posição prona. Posição prona é uma conduta que, assim, durante a pandemia da Covid, ela foi mais difundida, mais pessoas foram treinadas e colocaram em prática. Então, paciente que tem uma relação PaO2 sobre FiO2 menor que 150, hipoxemia, raio-x com fitado difuso, pulmão de Sara, iniciou a ventilação mecânica, não está respondendo bem, pode ser colocado o paciente para fazer o quê? Para pronar. Mas você está numa UTI que ninguém sabe pronar. Ninguém nunca pronou. Todo mundo ali está perdido. Ninguém está com o protocolo na mão. O risco para o paciente ser feita essa conduta é ele ser estubado, ele parar, perder um acesso. É algo que ninguém domina. Você não vai colocar em prática. É benéfico para o paciente, mas ninguém sabe como fazer. Então, não faz. Estou dando um exemplo aqui. Agora, você tem que entrar em contato, estudar, saber como fazer. Mas se não souber o como fazer, você não vai fazer uma conduta, porque a sua conduta pode ser lesiva para o paciente. Essa maneira que eu entendo, que eu penso dessa forma. Se você vai fazer uma conduta que você não sabe como fazer, você não faz. Você dá um passo para trás, vai aprender, vai treinar para ir depois colocar em prática. Ah, não, mas eu vou tentar, vou ser o salvador lá, vou fazer uma conduta, aí faz uma conduta que não sabe nem para onde vai, causa uma lesão para o paciente vai a óbito, perde o tubo. Não, é conduta que você tem domínio para realizar essa conduta de maneira mais eficaz e eficiente para o paciente. Próxima ferramenta que você deve colocar em prática todos os dias para atender com segurança na UTI. A avaliação abrangente do caso. Dentro do método fisioterapia intensiva, que é o método que eu explico para meus alunos, que eu ensino, tem que ter uma avaliação abrangente do caso. E isso era para ser colocado em prática em qualquer outra metodologia, em qualquer outra área de atuação. Você vai avaliar o paciente de uma maneira abrangente, avaliando todos os dados necessários para a sua tomada de decisão, através de processos que você coloca em prática todos os dias, utilizando checklist, utilizando ferramentas para anotar, utilizando planilhas, mas você tem que fazer uma avaliação abrangente do caso, desde o prontuário do paciente, a passagem de plantão, a avaliação à beira-leito, a inspeção, palpação, ausculta, testes específicos, exames complementares, exames de imagem, está dentro dos exames complementares, né? Gasometria, você tem que avaliar de maneira abrangente, para aí você ter um diagnóstico das alterações cinéticos funcionais e disfunções. Você avalia o caso e vai dar um diagnóstico das alterações cinéticos funcionais e disfunções. Um diagnóstico fisioterapêutico. Dá um exemplo, Antônio. Francisco, diz aí o que é que você está querendo dizer com isso. Lembrando sempre colocando no caso clínico. Você chegou na UTI, está lá um paciente com fibrose pulmonar. Paciente com fibrose pulmonar. Pô, você tem que ter o conhecimento do que é a fisiopatologia, de qual é a alteração da mecânica que apresenta. É o pulmão restritivo ou pulmão obstrutivo? Pulmão restritivo. É um paciente que tem uma fibrose idiopática. Você tem que ter todos esses dados. Saber, ter todo esse conhecimento. Ah, mas acabou todo o conhecimento? Não. Você tem que saber avaliar, porque o diagnóstico fisioterapêutico não é fibrose pulmonar. A sua conduta fisioterapêutica vai ser com o paciente que tem fibrose, mas vai ser para as disfunções cinético-funcionais que ele apresenta. Então, você pode pegar um paciente com fibrose pulmonar que está na ventilação mecânica e está apresentando uma ventilação satisfatória, vai ser desplumado da ventilação mecânica e vai sair rápido. E você pode pegar um paciente com fibrose pulmonar que tem uma disfunção avançada, que tem uma mecânica com uma complacência bem reduzida, uma constante de tempo muito curta, um déficit de troca exacerbado, aumentado, e você vai ter que fazer uma conduta específica para esse paciente que é totalmente diferente do outro paciente, porque você não está tratando a doença e sim a disfunção que está apresentando. O fisioterapeuta, quando entende isso, ele entende que tem que ter uma avaliação global do paciente para identificar qual é a conduta que deve fazer. Tem que fazer uma monitorização gráfica, tem que avaliar a ausculta do paciente, o exame de imagem, mecânica, complacência, resistência. Tem que ver todos esses dados para tomar a melhor decisão e não gerar qualquer conduta. Quantas vezes você vai ver nas diretrizes de ventilação mecânica? Ventilação para o paciente com POC, ventilação para o paciente com fibrose, ventilação para o paciente asmático. Ah, eu não tenho que estudar isso aí, doutor. Não, você tem que estudar sim, ali é a base. Você tem que ter aquele conhecimento básico, mas depois de você ter aquele conhecimento básico, você tem que ter uma avaliação abrangente do paciente para colocar em prática aquele conhecimento. Uma coisa clara que acontece, o paciente com relação INSEIS, né? Quantas vezes a gente vê lá, relação INSEIS
tem que ser de 1 para 2, 1 para 3, o paciente com asmático de 1 para 4, 1 para 5, você pode aceitar. Relação ISES é uma resultante da frequência respiratória ou do tempo expiratório em alguns ventiladores, e outros é você ajustar a frequência e a relação ISES. Outros você ajusta o volume, o fluxo e a frequência respiratória e vai dar a relação ISES. Então veja que alguns ventiladores é uma resultante, outros ventiladores é você que ajusta a relação inspiração e a relação expiração. Quando você pega nas diretrizes de ventilação mecânica, ele diz que tem um paciente asmático que está com broncoespasmo, deve ter uma relação ISES aumentada, 1 para 4, 1 para 5. Pô, você tem que entender aquilo. Por quê? Porque um paciente asmático que está apresentando insuficiência respiratória, broncoespasmo, aumento da resistência, ele precisa de um tempo expiratório maior para conseguir colocar o ar para fora, para não ter autopipe, não ter repercussão hemodinâmica da autopipe, não ter hiperinsuflação, não descompensar. Isso é o conhecimento. Se você chega no paciente e não faz uma avaliação abrangente, você vai colocar o parâmetro no ventilador. Pá, colocou lá, frequência, relação ISES, mas não avaliou o paciente. Não viu que o paciente, na verdade, era asmático, mas no momento que você foi atender, não estava com broncoespasmo, a mecânica estava melhorada, não tinha resistência aumentada, no gráfico de fluxo, o fluxo chegava a zero, ele não precisava dessa relação. Relação abrangente é você ter todos os dados para ir tomar a decisão de maneira clara e assertiva. É isso que você tem da terapia intensiva. E aí você volta, a partir dessa avaliação abrangente, a partir da prática baseada em evidência, a partir dos princípios da bioética, você vai começando a ter um atendimento com mais segurança. Lembrando que tem que ter os conhecimentos básicos. Isso daí são ferramentas para você colocar em prática. Toda vez que você for colocar, eu vou pensar o que Antônio disse. Primeiro, não causar lesão para o paciente. Segundo, tem que ser o mais benéfico. Prática baseada em evidência. Tem que ter estudos que comprovem o efeito, que demonstram que tem efetividade. Depois você vai uma avaliação abrangente. Tem que avaliar todos os dados necessários para tomar a decisão. Você vai estudando isso dessa forma. Vai colocando em prática. Vai tendo segurança. É algo que, se você for fazendo todas as vezes, vai ficando dentro dos seus processos de tomar decisão. Que está dentro dos processos de tomar decisão de fisioterapia intensiva. Você vai colocando em prática cada vez mais ciclos, e desenvolvendo a segurança para atender com esses casos. Depois de você estar sempre colocando em prática, prática baseada em evidências, princípios da bioética, avaliação abrangente, o que é que você tem? Planejamento da assistência. O planejamento da assistência é você planejar seu atendimento dentro do plantão. É uma ferramenta extremamente necessária. Pô, qual é o paciente que eu vou ver primeiro? Qual é o paciente que eu vou ver depois? O que é que eu preciso de material para atender? O que é que eu preciso? Quais exames que eu preciso que tenham sido feitos? O que é que eu preciso de exame de imagem? Qual o paciente que eu preciso de gasometria? Qual o paciente que eu preciso avaliar uma manovacometria? Você faz o planejamento com disponibilidade de material pessoal e tempo que você vai utilizar em cada paciente. Então, você planeja disponibilidade de material, pessoal e tempo. Por que pessoal? Ah, mas só está eu de plantão, o pessoal só sou eu. Não, você está num ambiente multiprofissional, você precisa de outros profissionais que realizem condutas acessórias à sua ou que junto com você. Se você está no ambiente de terapia intensiva, vai precisar do suporte da equipe de técnica de enfermagem, vai precisar do suporte dos médicos, dos nutricionistas, dos enfermeiros. Então, você precisa planejar sua atuação com disponibilidade de material, de pessoal e de tempo. Planejar para realizar a conduta. Pô, quer dizer que eu não já vou lá e atendo o paciente? Não, você pode planejar a realização da conduta. Lá no meu hospital, o teste de respiração espontânea é feito na ventilação mecânica. Eu vou colocar o paciente no teste de respiração espontânea do lado do paciente que eu estou avaliando outra conduta. Esse paciente está tendo monitorização do ventilador, está tendo os alarmes bem ajustados, eu estou vendo como o paciente está respondendo, já posso fazer uma conduta, estou gerenciando meu tempo, planejei, preparei. Eu vou ter que avaliar uma manovacometria para realizar um desmame do paciente da terapia intensiva. Pô, eu vou lá e já vou e entro no paciente sem pegar manovacômetro, sem pegar o ventilômetro. Não, você já planejou, está dentro das suas prioridades de atendimento, já sabe qual é o paciente que você vai ver primeiro. Você definiu aquilo dali, você vai seguir o seu planejamento. Pô, eu vou ver o paciente do leito 1 primeiro, porque o leito 1, não. Eu vou lá no paciente do leito 7, que é um paciente que está com desmame, que eu quero estubar logo cedo, para fazer a ventilação não invasiva preventiva. Então, já tenho que deixar separado, para mim, o material ventilômetro, para avaliar índice de respiração rápida superficial. Tenho que deixar separado o manovacômetro, para avaliar a PI máxima. Tenho que deixar separado a máscara de ventilação não invasiva, porque o paciente é um paciente que tem risco de falhar a extubação. Já vou deixar separado para mim. Tenho que deixar separado o material da aspiração que eu vou realizar com o paciente, suporte de oxigênio, posso pedir para o pessoal deixar separado. Você já planejou seu atendimento com aquele paciente que está lá para ser progredido para a extubação e não chegar perdido. Aí começa a suar, começa a ficar perdido do lado do leito, porque estubou o paciente, esqueceu que precisava da ventilação não invasiva, corre, pega a máscara de ventilação não invasiva e fica perdido, aí sai do leito, perdeu tempo, aí bota o oxigênio. Planejou.
E aí planejar sem esquecer nenhum desses pontos. Primeira parte do planejamento, disponibilidade de material, pessoal e tempo. Segunda etapa do planejamento, preparação para realizar as condutas. Cada área ali que você vai fazer, você tem que preparar para realizar a conduta. Não vá perdido. Não vá lá, eu vou lá e faço qualquer conduta. Não. Me ajuda aqui, traz o oxigênio. Não, prepare para realizar a conduta. E depois você entra no eixo realizando a conduta. Então, veja, essa é a quarta ferramenta que a gente está discutindo. Primeira ferramenta, prática baseada em evidência. Segunda ferramenta, princípios da bioética. Terceira ferramenta, avaliação abrangente. Quarta ferramenta, planejamento da assistência. Planeje a assistência, desde a disponibilidade do material, pessoal, do tempo. Preparar para realizar a conduta e realizar a conduta. Isso daí, você vai reduzir o tempo que você vai gastar para atender. Você vai atender com mais segurança. Você vai começar a gerar mais resultado. Vai ser percebido como profissional que é seguro dentro da terapia intensiva. Porque você sabe para onde você está indo, porque o fisioterapeuta consegue gerenciar o tempo dele. 11 horas da manhã ele já atendeu os pacientes que eram mais graves, já está tudo otimizado. Os pacientes que eram para ser estubados já foram estubados. Os pacientes que eram para fazer ventilação não invasiva já fizeram. Os pacientes que tinham que ser recrutados já recrutaram. Os pacientes que eram para progredir a reabilitação já estão progredindo. E aí chega na discussão, na visita multiprofissional, você chega com todos os dados já preparados. E aí você começa a se portar como profissional referência. Você planejou e seguiu essas outras ferramentas que a gente está discutindo aqui. Depois do planejamento da assistência, qual é a outra ferramenta que a gente deve utilizar? Medidas preventivas. Medidas preventivas estão aí, grau de evidência alto do uso da terapia intensiva para reduzir o risco de complicações para pacientes. Essas medidas preventivas são 6. Comunicação entre os profissionais de saúde. Está lá no top de medida preventiva para reduzir o risco do paciente. Comunicação. Quem não fala, não gera resultado. Quem não escuta, não gera resultado dentro da terapia intensiva. Tem que se comunicar. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei como eu vou falar. Treinar. Comece a colocar em prática amanhã. Toda visita muito profissional eu tenho que falar. Toda visita dos familiares, eu vou conversar com o familiar para falar sobre como é que está a fisioterapia. Se a fisioterapia dentro da UTI, puxando agora a parte de divulgação do seu serviço, né? A fisioterapia dentro da UTI, ela muitas vezes é escondida dos familiares do paciente. O familiar do paciente nem sabe o que é que a fisioterapia faz ali dentro. É o momento de você também divulgar a fisioterapia na visita dos pacientes, explicando o que é que está sendo feito, tirando dúvidas, falando sobre a fisioterapia. Porque só o médico falar durante a visita do paciente. Vá lá, fale, converse, explique o que é que está sendo feito. Você vai também abrir portas aí para pacientes particulares e outras coisas, mas divulgar a fisioterapia, demonstrar que a fisioterapia faz efeito. A fisioterapia modifica o desfecho. Mas voltando aqui às medidas preventivas. Melhora na efetividade da comunicação entre os profissionais de saúde. Você se comunicar na passagem de plantão de maneira correta, se comunicar na visita multiprofissional, falando que é da fisioterapia de maneira específica ao paciente que a gente está avaliando, tem fibrose pulmonar, uma constante de tempo curta, tem um tempo expiratório necessário aí de 0,8 segundos, com um tempo expiratório quase o mesmo que ele apresenta quando a gente ajusta os parâmetros. Para não ter uma acidose respiratória, ele precisa de uma frequência respiratória mais alta, mas nesse caso ele pode ser mantido uma frequência respiratória mais alta, que não gera auto-PIP, já que ele tem uma constante de tempo muito curta, que ele tem uma complacência reduzida, a resistência também baixa. Isso faz com que ele tenha um tempo necessário para insuflar e gerar a expiração reduzido. Então, mas vamos aumentar, aí o médico vai dizer, mas vamos aumentar a PIP para melhorar a troca gasosa. Você, mas o paciente com fibrose pulmonar, esse paciente não está respondendo a PIP. Quando a gente otimiza a PIP, ele faz só hiperdistensão, a pressão do platô sobe muito, não demonstra melhora aí da troca gasosa. Você está tendo uma avaliação abrangente, princípios da bioética, não causar lesão para o paciente, pega lá a prática baseada em evidência e tem uma comunicação assertiva, uma comunicação dentro do ambiente multiprofissional. Tem que evitar infecções relacionadas à assistência, então, lavagem das mãos, proteção, luva, capote para isolamento de contato, máscara, touca, tirar aliança, brinco, todos os acessórios. Você está dentro da terapia intensiva, você não usa. Às vezes o pessoal diz, tu sai do hospital, está sem aliança. Você não usa dentro do hospital aliança. Reduz a contaminação, então não é para usar. Tem que ser reduzido o risco de queda e úlcera por pressão, é outra coisa, outras medidas preventivas que tem que ser feitas. O fisioterapeuta tem que estar incluído nisso, nessa prevenção, orientando, gerando um treinamento, ele tem que estar incluído. Utilizar checklists. Checklist é uma ferramenta que você vai fazer para o seu plantão ali. Vou avaliar um desmame do paciente. O que é que eu tenho que avaliar no desmame? A checklist. Já resolveu a causa do desmame?
já tem uma troca gasósa satisfatória, PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40, está estável hemodinamicamente, o paciente está apresentando drive ventilatório, o paciente está negativando o balanço hídrico, está controlado, a causa, já falei que é o primeiro ponto, né? A causa da intubação já foi revertida, o paciente está sem distúrbio ácido básico, você fez o checklist, vai fazer outro checklist, despertar diário, e você vai ter parâmetros objetivos para checar. É uma conduta também, uma medida preventiva, dentro dessas ferramentas de medida preventiva. Uma que é bem incluída dentro do fisioterapeuta é realizar despertar diário, teste de respiração espontânea e exercício físico. Então, dentro da terapia intensiva, reduz o tempo de ventilação mecânica, reduz o tempo de internação, realizar o despertar diário, teste de respiração espontânea e progressão da mobilização. Mas lá na minha UTI não realizo o despertar diário. Treine o pessoal, traga os estudos científicos, mostre a prática baseada em evidência e seja o líder do ambiente da UTI para ser colocado em prática isso. E aí você vai modificando o ambiente, vai modificando o resultado que você tem dentro da terapia. Além do despertar diário, progressão dos exercícios. Lá na minha UTI ninguém faz mobilização. Ou quando faz é 10 flexões do braço, 10 flexões do outro, 10 flexões da perna. Acabe com isso. Deixe os procedimentos operacionais de atendimento da sua UTI claros. Aqui o paciente, quando desperta, tem força muscular grau 2 para 3, vai fazer movimentação ativa assistida. O paciente está sedado, estou dando vários exemplos, sedado e não tem nenhuma contraindicação de fazer eletroestimulação, vai fazer eletroestimulação. O paciente tem força muscular grau 4 de membros inferiores, vai ficar na posição sentada, depois vai tentar a posição ortostática. Você deixa limites funcionais dentro dos seus protocolos bem definidos, deixa os critérios de segurança. O paciente que está com a hemoglobina de 7, 6, vai ser uma contraindicação para colocar na posição ortostática. O paciente que está lá com a nora em doses crescentes, a noradrenalina em doses crescentes, vai ser uma contraindicação para progredir para a mobilização. Você deixa esses cheques prontos, né, esses procedimentos operacionais padrões, e você vai lá e vai realizar a melhor conduta. Então, você tem vários pontos de checagem que você tem que fazer para você conseguir progredir essa mobilização. E aí, quando progride a mobilização, o que é que tem comprovado cientificamente? O paciente que tem força muscular preservada na terapia intensiva, o RMC maior que 48, não tem fraqueza muscular na UTI, ele vai progredir mais rápido, vai sair mais rápido da ventilação mecânica e vai reduzir as complicações. E isso por despertar diário, um checklist para você ser colocado em prática, teste de respiração espontânea para fazer que o paciente saia mais rápido da ventilação mecânica e progressão do exercício. Medida preventiva, como eu já falei também, avaliação de forma abrangente. E a gente chega agora na última ferramenta prática que você deve colocar em prática cada dia para atender com segurança. Ciclos evolutivos de aprimoramento. Conteúdo teórico, conhecimento prático e conhecimento relacionado à atitude. Esses ciclos evolutivos vai levar você para excelência. Quais são esses ciclos evolutivos? Por uma avaliação abrangente, o que é que eu tenho que avaliar primeiro no prontuário? O que é que eu tenho que avaliar primeiro no paciente? Como eu faço a avaliação? E para você ter esse conhecimento, são ciclos evolutivos. Você não vai sair do nada para o 100 em 5 segundos. Eu cheguei hoje, estou começando a estudar, já sou o top. Não, esses são ciclos evolutivos. Quanto mais ciclos evolutivos você for colocando em prática, mais dúvida você for tirando, mais você vai estar capacitado para atender com segurança. Então, quando eu estou falando aqui, avaliação abrangente do caso, você tem que ver, o que é que eu tenho que avaliar? Como eu vou avaliar a mecânica? Complacência e resistência. Vou lá e vou ter que aprender, vou ter que simular no simulador, vou ter que ver o que é que aquilo representa. Aprendi o conteúdo teórico, aprendi o conteúdo prático e vou ter que correlacionar com a prática e ter atitude nessa iniciativa para colocar em prática. Fiz uma vez, na próxima vez que eu estou fazendo aquilo dali, estou tendo mais conhecimento. Eu não tenho nenhum conhecimento da parte da fisiologia, da biomecânica. Primeiro eu vou estudar a fisiologia, estudar a biomecânica, para depois ir para uma parte de ventilação mecânica. Muitas vezes a pessoa quer chegar logo e quer estudar a ventilação mecânica avançada, a ventilação mecânica no paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, mas não estudou ainda a fisiologia. Por isso que eu falo mesmo aos alunos, a gente tem lá todas as aulas sincronizadas, cronometradas, organizadas, para a pessoa ter todo da base ao conhecimento avançado, mas a pessoa tem que começar da base. Só estuda primeiro o conhecimento básico para ser nivelado, para preencher as lacunas de conhecimento, para depois ele evoluindo cada vez mais. Não é do nada, vou lá estudar qualquer coisa. Não, vai estudar o que precisa realmente, tirar as dúvidas para colocar em prática. Siga o processo. Siga o processo. O processo é você ter que ter o conhecimento da base, depois você passa para o conteúdo de avaliação, depois você passa para o conteúdo
A avaliação vai depois, né? Estou pulando várias etapas. Primeiro você vem lá a fisiologia, depois que você vem para a fisiologia, você vem para a parte de fisiopatologia, depois você vem para a parte de exames complementares, distúrbios, depois você vem para a parte de avaliação, inspeção, palpação, ausculta, testes específicos. Depois de tudo isso que você vai lá para ventilação mecânica básica, interpretação gráfica. Depois disso, você vai para as condutas fisioterapêuticas, para depois chegar na prática do ventilador colocado em prática. Mas sempre, claro, discutindo, sempre pensando como colocar cada conhecimento desse em prática, através de discussão de casos clínicos, para começar a colocar na sua mente que aquilo é importante e que aquilo vai fazer efeito para o paciente.